Seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial, um podcast feito para você, pequeno e médio empresário, que entendeu a importância de estar inserido em um ecossistema e que ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. E estamos agora numa segunda temporada, um episódio muito especial, com um convidado também muito especial. E eu confesso para vocês que eu estou aqui numa posição delicada hoje. Eu estou um pouco host de programa aqui do podcast e um pouco fã também de todo o escopo e resultados que esse cara gera nas empresas e principalmente no grupo em que ele está inserido. Mas vamos lá, né? Vamos iniciar aqui o podcast. Eu tive que anotar para falar tudo que esse cara fez já até aqui. Vamos lá, nosso convidado de hoje é um arquiteto de um universo de memórias, né? Mentor por trás de grandes marcas que não apenas vendem produtos, mas criam memórias inesquecíveis. Ele é sócio da Hector Studios, uma mente criativa por trás de fenômenos de restaurantes temáticos em Gramado. Também autor do livro que virou um manual de cabeceira para quem quer criar grandes experiências memoráveis nos seus clientes, o livro A Onda da Experiência. Ele que foi mentorado, posso dizer assim, creio, né? Por ninguém mais, ninguém menos que o ex-vice-presidente da Magic Kingdom, lá da Disney. Bom, recebo ele, um amigo, também um cliente, um parceiro, Will Weber. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer, meu velho. Fico meio sem jeito toda vez que me apresentam, mas ficar falando da gente, mas obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Que bacana, que honra estar aqui. E é verdade, tá? É verdade, assim, essa duplicidade minha aqui, um pouco host, um pouco fã, por também ser um cliente de vocês e ter vivido experiências memoráveis, não só a mim, mas também a minha filha, a minha família em si, né? E a gente vai falar muito disso por aqui. Que massa, vamos lá. Beleza? Então vamos lá, eu já vou começar, já posso começar em segunda marcha? Não, já toca uma terceira, vamos lá. Certo. Como tornar, porque eu faço o papel aqui de espectador também, e eu fico pensando, o que o pequeno e o médio empresário perguntariam para esse cara agora? Como que eu torno a minha marca inesquecível? Acho que é uma boa forma de nós começarmos o programa, né? Começarmos esse episódio aqui falando sobre isso. Como que eu faço para tornar? Bem simples assim, algo para você falar brevemente. Não, mas vamos lá, a bola está no meio de campo, dei o primeiro chute aqui. Como tornar a minha marca, o meu produto ou a experiência do meu cliente inesquecível? Eu geralmente começo citando... Tem um filósofo, não é porque é filósofo que isso é complicado, né? Mas Bergson dizia que a experiência passa e a memória fica. Uhum. Então, qual que é o princípio disso, né? Toda experiência gera uma memória. Se eu quero me tornar inesquecível, eu preciso criar boas experiências. Uhum. Então, se eu crio uma série de experiências ruins, eu crio uma memória ruim e eu vou marcar também na vida daquele cliente. Se eu crio uma série de experiências boas, eu vou criar uma boa memória e eu vou marcar na vida desse cliente. O que é o grande problema da maior parte das empresas? É que elas não criam nem experiências boas o suficientes, nem ruins o suficientes para marcar. Elas criam experiências médias. Né? Lá no Apocalipse dizia, seja quente ou seja frio, se você for morno eu te vomito. Uhum. E já estava escrito lá, cara, não seja morno, seja intenso em tudo que você faz. E por isso o fato de criar intensidade, né? Aí, vamos fazer um recorte aqui, falamos que a gente já entendeu, a gente precisa criar boas memórias para as pessoas, as memórias são criadas através das experiências que eles vivem. Mas o que é uma experiência? Se a gente for olhar para a definição de filosofia da experiência, experiência é tudo que eu aprendo quando algo toca meus sentidos, né? Tato, olfato, visão, palavra. Para criar uma memória de alta intensidade, eu preciso falar nos 5 sentidos juntos. Para criar uma memória de baixa intensidade, eu falo com poucos desses sentidos. Uhum. Então, quanto mais você controlar os sentidos dentro do ambiente que você está, mais forte vai ser essa memória. Agora, toda essa história aqui filosófica, religiosa, tudo que eu citei, vamos colocar isso no dia a dia. Eu tenho um restaurante, eu tenho um café no estilo parisiense. Sim. Se o meu cliente entra num café estilo parisiense, mas está tocando uma música de axé, cara, tem desconexão em 2 sentidos que criam a memória.
Exato. E se quando chega o café, ao invés de ter um macarrão, que é um biscoitinho francês, eu pego e trago um bolo de fubá, cara, eu tô bagunçando a memória desse cara de novo. Eu trago sei lá, um biscoito de polvilho. Ele fica incoerente. As coisas não comunicam E acaba dentro... ficando morno, Uhum. porque essa incoerência não causa intensidade. Então, Sim. assim, se eu tenho um café super simples, eu tenho que estar tocando uma música francesa, eu tenho que estar, a minha garçonete tem que estar com um lenço francês, o cardápio tem que ter umas palavrinhas em francês, ela tem que dizer bonjour quando senta na mesa, tem que ter uma estátua, uma esculturazinha da Torre Eiffel, e aí vai vir o café e o cara vai sentir, nossa, me senti na Sim. França. Que legal, quero voltar lá. Uhum. Então, basicamente é isso, você controla todos os sentidos para aumentar a intensidade dessa memória, e uma série de boas memórias faz com que essa marca se torne inesquecível. Sim. É muito perceptível isso. Vai no shopping, por exemplo, né? Tem algumas lojas que mesmo que você esteja passando no corredor, ela tem um perfume próprio, né? Aí você passa, ó, esse aqui é perfume, é loja tal. Aí já fica procurando a loja, onde é que está essa loja, né? Então ela vai criando alguns elementos de sentido, que vão tocar os sentidos e que vão despertando, né? E onde é que é um erro que... Cores também, né? Cores, objetos. E principalmente os negócios pequenos e médios erram, tá? Porque a hora que você vai escolher o cheiro da loja, ok, eu aprendi que eu tenho que botar o cheiro, vou escolher um cheiro. Aí você vai lá na loja de perfume, contrata uma empresa que te ajuda com isso e começa a escolher perfume. Ah, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Mas não é só ser bom ou ser ruim. Uhum. É comunicar com todo o resto. É né? comunicar. Bacana. Por exemplo, numa loja de chocolate, você vai intensificar o cheiro de chocolate, ou você faz uma loja de chocolate que resgate 100 anos atrás, e ao invés de intensificar o cheiro de chocolate, você vai pegar um marzipan específico que era muito comido lá nas ruas de Nova York na época. Uhum. E aí você vai começar a criar memória. Sabe que quando a gente foi criar o cheiro da pizzaria Hector, a pizzaria Hector tem uma temática de escola de magia. É uma escola com mais de 1000 anos, muito antiga, muita madeira velha, aquelas coisas todas. E assim, uma pizzaria tem cheiro de pizza. Né? Exatamente. O que a gente faz? Né? Porque o banheiro vai ter cheiro de pizza. Mas vai ter um cheiro bom? Ou vai ter aquele cheiro de banheiro de shopping que é de capim-limão? De mictório, sim, aqueles aromas de ou, limpeza lá. Ou aquela naftalina de Uhum. mictório. Cara, tudo isso destrói a memória, né? O que a gente vai fazer? Aí a gente foi para uma empresa de perfumaria. Ó, a gente precisa desenvolver aqui um aroma que seja bom. O briefing nem era que seja bom, mas é que não seja ruim. Mas que lembre livro guardado na prateleira, que lembre madeira velha, que lembre o cheiro do avô, pro cara chegar aí e saber que é antigo. Caramba. E aí eles começaram a desenvolver um cheiro, nossa, tem que ter canela, tem que ter cedro, tem que ter não sei o que, da madeira. E chegou num cheiro que hoje as pessoas adoram, mas que muitas pessoas, grande parte delas, entra, sente o cheiro e nem se dá conta que o cheiro está presente ali. É verdade, agora você falou, eu tive vários elementos da minha experiência lá dentro que eu não vou esquecer nunca mais. Mas agora você falando, eu digo, eu não captei isso. Talvez num outro ambiente em que eu sinta esse cheiro, vai dizer, esse cheiro é semelhante, aí eu lembre. Mas não necessariamente lá na hora ele ficou marcado para mim. Ou só o fato de esse cheiro estar lá não criou um problema na tua memória, que é, por exemplo, imagina você estar ali e, sei lá, filé com alho estava passando numa mesa. Mas você estava na entrada, ainda não tinha sentado na mesa. E aí você está numa entrada que é uma biblioteca, que é uma entrada secreta, que tem cheiro do disco de filé com alho. Disco é pizza, né? Chama de disco de sabor. E aí tem cheiro de filé com alho. Aquele cheiro do filé com alho invadindo a sala iria estragar a tua memória de escola antiga e tudo mais dentro daquela sala. Total. Então, até mais importante nesse momento do que aparecer, era só controlar para que nada saísse, para que nada virasse morno, para que tudo tivesse intensidade. Que interessante, porque, como eu falei no início, né, viver aquela imersão ali foi impactante para mim, para minha família. Começa, e acho que nós vamos falar disso ao longo do bate-papo aqui, vamos lá, vamos numa pizzaria? Estávamos em Gramado, vamos numa pizzaria? Vamos. Em qual pizzaria nós vamos? Pesquisa no Google. Aí nós tínhamos lá 3, 4, 5 opções. Pizzaria, eu já imagino. Você chega a qualquer horário,
né? Entra na pizzaria, os garçons vão botar ali talvez as entradas e daqui a pouco começa a servir um rodízio. Não, vamos fazer uma experiência diferente? Vamos. Vamos naquela da entrada de Gramado lá, que tem aquele castelo lá. Hector. Ah, beleza, vamos na Hector. Aí fui, não, vamos ver o horário de funcionamento. Não, não tem horário de funcionamento. Tem os espetáculo, né? Tem os horários de espetáculo. E aí entra. Quando entra, não é a porta aberta e você entra. Então, eu não quero dar muito spoiler aqui, porque eu acho que é uma experiência que vale muito a pena você viver, estar lá e. Claro, é impossível. Eu vou dar alguns spoilers aqui, porque eu imaginei que eu ia chegar e sentar numa mesa e alguém ia colocar a entrada. E eu chego e a primeira coisa que eu vou é para uma sala de uma biblioteca, onde eu tenho que imergir no ambiente e eu deixo de ser. Posso contar algumas coisinhas, né? Claro. Ali eu deixo de ser cliente e passo a ser um aprendiz. É isso, né? Isso mesmo. Aí eu passo a ser um aprendiz. E eu entendi toda a história e para entrar eu já tenho que entrar dentro da história. E vou lá dentro e lá não vem a pizza. Não. Lá vem o disco. Disco de sabor. Disco de sabor. Lá eu não bebo um refrigerante ou um suco. Lá eu tenho, uma solução. Tem toda uma solução que eu vou beber. Cara, é incrível o que vocês fizeram lá, cara. E esse elemento, embora, claro, né? Eu não me lembrei do banheiro porque não fui no banheiro no momento que estive ali. Até porque não temos banheiro, né? Queria te contar isso. Não tem banheiro. Tem banheiro. Como é que é o nome do banheiro? Tu pode falar ou não? Posso, mas eu vou resgatar um pouquinho antes aqui, porque daí vem a outra coisa de criar boa memória. As boas memórias são criadas quando a gente não espera nada de ninguém. Caraca, hein? Como é que é? As boas memórias são criadas quando a gente não espera nada de ninguém. Eu morava em Porto Alegre na época e às vezes eu passava no sinal e pegava umas flores, né? E aquela flor simples que vem enrolada no jornal e tal, pra levar pra casa. Cada vez que chegava a flor, era. Nossa! Né? Ali que a minha esposa dizia: Nossa, que demais, muito obrigado, feliz, e arrumar o vaso e não sei o que e tal. Aí era aniversário de casamento, eu comprava a mesma flor. Não, era um buquê muito maior, tinha que dar um grande presente, né? Mas o impacto que aquela flor naquele dia que não se esperava nada é muito maior. E aí um truquezinho da experiência. Então, assim, essa sala que você entra, todo mundo está esperando que seja uma mesa, um ambiente com várias mesas para sentar e chega numa sala sem portas, uma biblioteca antiga. As pessoas saem dali dizendo, já valeu. Nem comeram ainda, Sim. não jantaram, não conheceram nada, mas já valeu, porque a experiência entregou muito mais do que elas esperavam. E é muito difícil você entregar mais do que as pessoas esperam naquilo que elas têm muita expectativa. Então você tem que encontrar os momentos que elas não têm expectativa. Foi o meu caso. Não, e eu vou confessar algo aqui, tá? Vou confessar. Eu te confesso que no início foi desconfortável. Porque a minha expectativa não foi ruim, foi desconfortável. Porque a minha expectativa eles vão abrir as portas, a gente vai. Eu já tenho até pelo meu perfil de comportamento, o padrão de mesa que eu procuro quando eu entro. E não, abriu, eu imergi naquele momento ali, que foi enfim, é uma experiência, não tem como definir aquele momento, é uma grande experiência. E aí, mas fica aquele misto desconfortável de eu queria ter, eu tinha a expectativa de entrar e sentar numa mesa e ser servido. E agora eu tive que imergir. Porém, tudo que acontece depois fica muito mais degustável, não só pelo alimento, porque eu passei por aquela etapa inicial ali. Foi incrível, foi incrível. E é o papel dessa sala, né? Eu chamo de pré-show. O pré-show, entre a recepção de uma experiência e a parte do show, que é a maior parte dela, a gente cria um pré-show, que é aquilo que vai te colocar dentro da história e vai te deixar preparado para a expectativa que tu tinhas, entendeu? Porque a gente vai entregar um outro formato. Mas só para não deixar o banheiro passar, imagina, a hora que você pede para ir no banheiro num restaurante, ou em qualquer outro lugar, é uma hora que você não tem expectativa nenhuma.
Aliás, muitos donos de restaurante e donos de loja, né? Às vezes a gente pede para ir numa loja de. Tem uma memória agora de Santa Catarina que aconteceu comigo. A gente estava reformando um negócio que a gente tem de família lá. E eu fui numa loja de porcelanato, piso, essas coisas, Uhum. e pedi para ir no banheiro. Cara, quando eu pedi pra ir no banheiro, eu vi na cara da vendedora. Ela já me olhou assim. Não, tem lá só um pouquinho. Aí saiu uma Estávamos correndo, indo tão bem até então. Aí saiu uma correndo, tirou um balde, tirou não sei o que tinha no banheiro e tal, porque o banheiro também era depósito daquele lugar. Ah, isso é pra muita gente. Nos restaurantes até se deixa por último, mas não tem aquele cuidado. E é justamente onde gera o problema, porque se eu não tenho expectativa nenhuma e for ruim, a Sim. memória que eu vou criar ali vai ser ruim. Se eu não tenho expectativa nenhuma e for muito bom, a memória que eu vou criar ali é muito boa. Então não descuidem do banheiro. Ele é um momento muito. Não é todo mundo que vai, mas para quem vai, ele marca. E aí você encontra um banheiro todo bagunçado, você pensa, tá, mas essa loja é organizada ou não é? Uhum. Intuitivamente isso começa. E tu falou uma coisa agora, não são poucas as empresas que são assim. Você vai, você tem até uma experiência mediana, mas quando você vai no banheiro, você diz, cara, eu não quero imaginar a cozinha desse lugar. Né? Exatamente. É verdade, cara. E aí o que que a gente, claro, usa uma estratégia de primal branding, né? Então todo o nosso vocabulário é diferente. E aí as pessoas chegam desesperadas, cara, eu quero ir no banheiro. Aí, nossa, banheiro não tem banheiro. E a primeira reação é aquela que você teve, assim, como assim não tem banheiro? O que que Uhum. acontece? Aí tem gente que começa a gesticular, tem gente que começa a falar em outra língua, chama o filho, filho, como é que é o nome do negócio aqui? E aí o treinamento indica isso, né? Deixa a pessoa ficar bem desesperada quando ela tá no auge do desespero, responde assim, pelo seu desespero, deve estar falando de emergências não mágicas, e no final do corredor à esquerda. Ah, que quebra de padrão da pessoa, cara. Cara, a pessoa vai pro banheiro numa felicidade. E é fato, assim, ela volta pra mesa, a primeira coisa é chegar assim, ô, pede pra ir no banheiro pra você ver, sabe? Sim, Cutuca o sim. cara. E ali a gente cria uma memória no momento que ela não esperava nada. É, que bacana. Né? E agora você está falando isso, eu lembrei, no final da minha experiência, porque aí tem o espetáculo todo acontecendo, Uhum. e é mágico, extremamente mágico, tudo lá dentro. E no final, quando já vou sair para, né, encerrou a minha sessão, vamos dizer assim, a minha experiência lá dentro, eu conhecia já o Dudu e a Paula, que são teus sócios. Uhum. Cara, era a última etapa da experiência. E eu quis dar uma de eu conheço quem montou tudo isso daqui. E eu cheguei pro cara da porta. Eu falei, cara, muito bacana o que vocês fizeram aqui com o Dudu. Eu ainda não conhecia você, Dudu e a Paula. E ele olha para mim com uma cara assim, tipo de uma interrogação. E não conhecemos Dudu e Paula. São aprendizes também? Aí eu disse, cacetada, esse cara tá se fazendo. Ou ele não conhece o chefe dele, ou esse cara tá se fazendo. E aí ele olha pro outro, Dudu e Paula são aprendizes? E aí eles ficam assim, cara, eles estão dentro do personagem, cara. Não existe. Não existe. O business ele não tá aqui dentro do contexto da experiência, né, cara? É, sabe que tem uma coisa, a gente toma muito cuidado com tudo que tira a pessoa de dentro da imersão da história, né? Nós queremos nos tornar a principal empresa de entretenimento imersivo do Uhum. Brasil. Não só de restaurantes, mas falando de entretenimento. E isso tem muito a ver com criar experiência. Quando você tira a pessoa daquele lugar de imersão que ela tá e coloca ela em qualquer outro lugar, né? Hoje, certamente hoje ao meio-dia, muita gente chegou em uma reunião, num bate-papo, disse assim, você viu que prenderam fulano do banco lá? Ou Uhum. você viu que aconteceu tal coisa? O cara, de repente, vai conversar sobre um imóvel que ele está comprando e você está levando ele para um lugar totalmente fora da onde estava. E a gente cuida muito para isso não acontecer. Um exemplo nenhum dos nossos negócios tem janela. Nenhum dos É nossos negócios tem janela. verdade. Todas as janelas são simuladas com tela, com projeção, com alguma outra coisa. Porque imagina você estar ali comendo um disco de sabor, um duende te atendendo, e você olha pra fora e tem um cara pedalando uma bicicleta com a camiseta Uhum. do Flamengo. É uma fila na rua lá fora. Cara, ia acabar com toda a imersão, ia acabar com o duende, ia acabar com tudo.
Verdade. Então a gente. Claro que assim, num negócio pequeno, talvez você não vai conseguir fazer essa imersão nesse nível. Uhum. Mas existem alguns cuidados. Pô, um relógio na parede apressa o teu cliente, não precisa, ele pode lembrar de um outro compromisso, de uma coisa que ele tinha. Ah, um jornal em cima da mesa com as notícias do dia pode bagunçar aqueles assuntos que você teria para conversar com a pessoa. Uhum. Pequenas coisas que te tiram da imersão. Eu vou aproveitar esse embalo nessa conversa e vou. Vai sair um pouquinho, mas a gente vai voltar de novo para o universo Hector, porque não tem como não falar disso, né? Você teve uma experiência. Bom, vou voltar um pouquinho antes ainda. Não tem como viver uma experiência em quaisquer das empresas de vocês, e não fazer um link natural que vem lá da infância. Quem é o maior expoente mundial, né, em termos de experiências memoráveis ou imersões? Disney. E você foi, posso dizer, mentorado? Pode? Foi de alguma maneira, você foi orientado pelo A- ex-vice-presidente da Disney, né? até hoje, né? Até hoje vocês têm um. Hoje, o que aconteceu, né? Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás, 2009, 2008 para 2009, eu estava começando a entender o que era experiência. E aí eu caí na Disney. Porque é isso, a gente tem da infância o sucesso todo que a Disney faz, né, o que a Disney é. Mas olhar para a Disney como, pô, ela é uma empresa de gestão onde eu posso me inspirar. Tem um Sim. momento de empreendedor que você olha e diz assim, não, cara, eu preciso aprender com esses caras. Uhum. Há 100 anos eles são o maior player desse negócio. Então, alguma coisa eles fazem muito bem. E aí eu começo a estudar isso. Aí fui fazer curso lá nos Estados Unidos. A Disney tinha alguns cursos, tinha algumas coisas. Na época eu ainda tive a oportunidade de assistir uma palestra do pai do Dan, que é o Lee, né? Uhum. O Lee era presidente, o Lee era presidente da Disney Parks e o Dan era, eu acho que nessa época ele estava na Disney Paris e depois no Magic Kingdom, né? Como vice-presidente do parque. Vice-presidentes são os gestores desses parques, né? Então, Sim. 15 mil funcionários, uma coisa muito doida. Eu estudei muito sobre Disney, tive a oportunidade de palestrar em alguns eventos sobre Disney, de levar gente lá para fora para conhecer, visitar os bastidores junto com as pessoas, levar elas para conhecer funcionários. Tenho muitos amigos lá ainda. Foi uma grande escola para mim. Alguns anos depois, um desses palestrantes que a gente trocava palco e tal, me chamou e disse, cara, tem um cara que vai vir aqui, queria que você viesse num jantar hoje com a gente para te apresentar um cara, porque eu acho que faz todo sentido e tal. Era o Dan Cockrum. Aí, ó, aqueles negócios, né? Muitas vezes você não sabe pra quê, mas você tem que estar preparado. Uhum. E aí eu tava num jantar, cara, umas 50 pessoas, assim, um coquetel legal, tinha. Como durante muito tempo eu dei palestra, então tinha outros amigos, palestrantes que estavam nesse evento, e a Uhum. gente tudo conversando, e aí, geralmente nesses eventos eles vendem uns ingressos VIP para alguns participantes poderem conversar com os palestrantes, estarem juntos, os palestrantes vão se dividindo, as pessoas conversando com ele. E aí esse meu amigo, que é o Marcos Bernardes, ele chega pra mim e diz: Will, você fala inglês, né? Eu, sim. Pois é, cara, o Dan tá ali, não tem ninguém pra conversar com o cara, dá uma mão pra mim. Caramba, olha aí. Cara, aí. Falei antes, né? Pronto, pronto, nunca preparado sempre. Exatamente, cara, exatamente. E aí, pô, tá. Aí. Cara, a gente conversou muito naquela noite, falei da Hector, a gente falou dos outros negócios. No outro dia a gente tinha uma palestra junto no mesmo Uhum. palco. E aí a gente começou uma amizade, a gente começou a trocar mais ideia. Aí nesse momento já existia Hector, então. Nesse momento já existia Hector. Tá. Eu tinha estudado lá atrás Disney, Uhum. né? A Hector, isso foi há 3 ou 4 anos atrás, talvez. Ah, ok. É. Você já vinha com essa bagagem de estudo. Experiência, eu acho que o Lee, o pai dele, foi muito mais professor para mim do que o Dan. Uhum. Apesar de. Mas o que o Dan. Que a gente... Aí, só para complementar a história, né? Para não falar tudo assim, mas. E aí o Dan vem, a gente leva ele para Gramado, conhecer todos os negócios. Aí ele nos mentora, né? Começa a nos auxiliar com a Hector. Durante um ano a gente conversou muito sobre isso. Hoje é o cara escreveu o prefácio do meu livro, né? O cara Uhum. acontece alguma coisa eu mando mensagem. Cara, porque hoje ele mora lá na Austrália, né? Ele tá um Sim. fuso horário, é mais difícil de falar, mas a gente troca muita mensagem ainda. E quem eu não sei o que fazer, ele vai lá e dá uma dica.
Mas ele tem uma coisa maravilhosa que ele me ensinou, que é o seguinte: experiência não é só inspiração, ela precisa de execução, ela precisa de gestão forte. Uhum. É, é com, é com gestão que se faz magia, não é com magia que se faz gestão. Uhum. Então, vou anotar essa daí, viu? Como é que é? Congestão Que se faz magia. e não o contrário. É. Legal. E aí, como colocar momento mágico de todo mundo, como atender todo mundo bem, né? Os processos. E num determinado momento, tem uma pergunta pra mim que foi crucial, assim, que o Dudu fez. O Dudu disse assim, mas a gente vai lá na Disney, aquelas comidas são horríveis. Aí ele disse assim, sabe qual a prioridade? É que a comida quente chegue quente e a comida fria chegue fria. Porque se a comida quente chegar fria, você não vai querer comer, e se o sorvete chegar derretido, não dá nem pra servir. A gente tem que servir 1 milhão de pessoas num dia. Sim. A prioridade é que tudo chegue no mínimo produto viável. E isso faz Uhum. parte da magia naquele momento também. Isso é gestão pura. É gestão pura. Uhum. E aí eu olho para todos os negócios e digo assim, aonde que a gente não pode falhar, aonde que a gente tem que servir a comida quente, quente e a comida fria, fria. Para que sobre espaço para cuidar do outro momento, onde vai super encantar, onde vai fazer o extraordinário, o fantástico. Tem lugares que você precisa fazer o básico muito bem feito. Uhum. Né? Caramba. E vou aproveitar o gancho, porque vamos pensar no empresário que está acompanhando aqui o podcast. Tá, legal. Até então vocês falaram de Disney, falaram de Encantamento, falaram de Hector. Ah, mas eu sou um pequeno empresário aqui na minha cidade e me parece, quando eu olho para Hector, vamos pegar Hector. Hector é um fenômeno. Posso dizer isso com tranquilidade. Como que eu faço para trazer esse encantamento, trazer essa experiência do cliente, mas manter eficiência operacional e viabilidade financeira? Né? Porque todo mundo imagina que, olhando para as experiências do grupo Hector, que tudo deva ter muito investimento ali. Tá, mas eu também, para ter o tanto de investimento, eu tenho que ter eficiência operacional e eu tenho que ter viabilidade financeira. O cara que está acompanhando hoje um podcast, talvez ele não tenha todos esses recursos iniciais para gerar. Como que eu começo? Eu vou ir para 2 pontos aqui para conseguir dar uma dica muito concreta, assim, tá? Eu acho que os próximos 5 minutos vão ser uma aula de gestão para quem é O microempresário. eixo. Então, eu vou virar o papel, então. Vou virar o papel, porque eu já entendi que agora vem a aula. Cara, toda grande experiência precisa ter 3 pilares controlados, que é isso que eu falo no meu livro, A Onda da Experiência. Recepção, show e despedida. Você tem que... Você vai desmembrar todos eles? Vou desmembrar. Então, vamos lá, recepção, Show e despedida. show e despedida. Eu já li, mas é nada como ouvir o autor cara a cara. Então, recepção é tudo que você faz até o cliente começar a comprar de você. É o teu anúncio da internet, é o e-mail, é o primeiro contato, é o telefone como atende, é a fachada da loja, Experiências de acesso. Cara, Todas. é todos os primeiros canais, né? Uhum. Todos os primeiros canais. Não faz muita coisa se você não tem muito dinheiro, mas investe forte em uma grande recepção. Pega, Uhum. se você tem uma loja, coloca um recepcionista extraordinário com uma estratégia que vai surpreender a pessoa na frente da loja. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tira o estoquista e vai trabalhar no estoque, cara. Mas coloca uma recepção extraordinária ali na frente. Caraca, você provocou agora uma. Você não faz ideia da enxurrada de sinapses que aconteceram agora aqui. Ok. Sério, pode seguir. Gostei da provocação. Porque a recepção Caraca. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu vou citar ela, depois a gente busca. Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão pra alguém. Você só tem uma chance, cara. E aí você vai economizar na tua recepção. É os primeiros 6 segundos de contato com a marca. Faz todo sentido, porque se eu falho nessa primeira impressão, eu tenho que resgatar. O esforço vai ser... O esforço vai ser total, cara. E aí,
show, a definição de show, né? Eu fiz esse conceito pensando no show business, porque vem muito de como funcionam as bandas de rock, os parques de entretenimento, os jogos da NBA, as compras de marcas de luxo. Sempre são esses 3 pilares. E o show é o momento mais longo da experiência do cliente. Num restaurante, o show é todo o tempo que ele fica comendo. Num hotel, é todo o tempo que ele fica dentro do hotel. Um advogado é, às vezes, um processo de 2, 3 anos. Vai haver problemas no show. Então, você não consegue ser extraordinário o tempo todo. Vai ter um momento no restaurante que a pessoa pediu uma Coca Zero e vai vir uma Coca normal. Posso dizer, então, que o show é a operação principal, digamos O assim. show é a operação principal. Independente, você é um varejo, é o atendimento ali ao cliente, a busca do produto, a apresentação do produto e a compra. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. E o que eu digo sobre o show? Entregue o que o cliente espera. Não entregue mais nem menos. Entregue o que o cliente espera. Mas eu gosto quando o conhecimento ele vem fechado assim dentro de um target, né? Cara, sempre vai ter problema. E não adianta eu lutar contra isso. Não, vai ter. Que talvez é a massa de tudo que você vai fazer tá dentro do show. Então vai ter problema. Então por mais que seja um atendimento super pequeno, pode ser que te falte uma moeda no troco, pode ser que você está negociando um carro. Cai o sistema. Acontece. Sim. Uhum. Então, vão haver problemas ali. Então, se preocupa em entregar o que o cliente espera. Não entrega mais do que ele espera ali. Porque você precisa guardar dinheiro para fazer a despedida. Porque se tudo der errado nesses 2 primeiros pilares, é como você termina o encontro que define se você terá um novo encontro. Então, a despedida precisa ser a coisa mais fora da curva possível. A Disney queima a maior quantidade de pólvora da história todas as noites para fazer um show de fogo de artifício, projeção mapeada no castelo, só para dar tchau. Uhum. É como você termina o encontro que define se você terá um novo encontro, então termina da forma mais extraordinária possível. Se você tem uma loja, tem que ser a melhor embalagem, tem que levar o cliente até a porta, tem que entregar um brinde a mais, é ali na despedida que... E aí o que acontece? Geralmente as pessoas colocam qualquer um no caixa, economizam no caixa para... Sim. E aí o cara fica na fila porque o vendedor ainda tá atendendo, mas ele tem que ir lá cobrar, e aí ele vai fazer a embalagem de qualquer jeito porque ele precisa atender, e aí... Quando muito, né? Claro, vai muito da estratégia da empresa, mas muitas vezes você vai dizer, esse é para presente, você pode embalar? Embalar eu não posso te dar o papel. Pum, pum, bota a etiqueta da loja e toma. Mas se eu vou embalar, não vou botar nem a etiqueta da loja, poxa. A marca que mais cresceu, posso falar nome de chocolate aqui? Não tinha outra marca, não. Não, mas pode ir lá, tô brincando. Existe uma marca que cresceu muito no chocolate nesse ano. Depois eu vou falar de uma que vai crescer muito. Eu não vou citar a marca. Não, pode falar, eu tô brincando. Não, mas é porque ela não atua no Rio Grande do Sul, não faz sentido. Tá. Mas ela cresceu muito no Brasil esse ano, e a grande sacada que eles tiveram eles criaram mesa de atendimento e eles fazem a embalagem na mesa na frente do cliente. Com fitinha em cima, com detalhezinho, o cliente escolhe a cor da fita, a sacola que vai. E enquanto isso, o atendente conversa. Só que isso já é despedida. Uhum. Só que eles fizeram isso ser o momento mais extraordinário que tinha. Sim. Já comecei a linkar aqui algumas experiências de vocês lá que eu tô entendendo. Então, invista na despedida. Uhum. Ela tem que ser um momento... E por isso cria uma onda, né? Olhando lá pra câmera, você tá na recepção, que tem que ser extraordinário, o show é normal e a despedida é aqui. E aí você vai criando onda. E aí eu até faço uma brincadeira que é assim, a gente pode falar de antropologia, de administração, de tudo que envolve essa teoria. Uhum. Mas no fundo é física, porque uma onda sem atrito se perpetua no espaço. Se toda vez que você atender o seu cliente, você fizer recepção, show e despedida, você está criando uma onda com ele, e se você nunca errar, nunca errar nesse grande macro framework, você vai ter o cliente para sempre. Entendi. Você trabalha também, é um dos teus negócios, prestar algumas consultorias. Uhum. Você tem algum case? Não precisa abrir a marca necessariamente. Tem algum case que você... Cara, o que você encontrou quando chegou, tá. O processo e eu vou contar uma história.
Esse case tá no livro. Acho que é legal porque incentiva a galera, né? Esse case tá no livro, mas ele é muito legal porque ele é diferente de tudo que as pessoas pensam sobre experiência, assim, né? Posso falar case de vinícola, case de hotel, que as coisas ficam na mesma proporção de Disney, essas outras coisas. Uhum. Mas, uma vez, uma pequena fábrica de móveis, uma loja de móveis sob medida me chamou, porque uma designer, né, que era muito legal, ela era uma designer premiada já, fazia coisas muito bacanas, mas ela tinha essa pequena loja. E era uma loja de móveis, eu lembro que eu cheguei para conhecer, assim, e aí eu entrei, me escorei no balcão da cozinha da loja, e ninguém veio me atender. E aí tinha um barulho de reforma, aí me chamaram para uma sala, e tava bagunçada a sala, tinha um cliente sendo atendido no mesmo lugar. Eu disse, meu Deus, como é fácil resolver isso aqui. Aquela coisa de consultora. Cara, a ideia era fazer isso crescer, isso ter várias lojas, e isso não aconteceu. Hoje, esse lugar agora se chama Casa Mar, tá? Ela fica no alto de um morro, na praia de Guaratuba, no litoral do Paraná, divisa com Santa Catarina. Ela está numa casa histórica, construída por um arquiteto muito renomado no Brasil, que construiu autódromo fora do Brasil, construiu estádio na Europa e tal. E Lolo Cornelsen, o nome desse arquiteto, já faleceu, mas ele tá nessa. Esse escritório está numa casa de Lolo Cornelsen, no alto do morro, com uma vista para o mar e espetacular. E para você poder entrar na loja para comprar móveis, você precisa pagar um ingresso de R$ 50. Caraca, para eu comprar com eles, eu tenho que adquirir um ingresso. É. Cara, é o filé da experiência, né? Doido, né? É tipo assim, é um setup. Claro, né? Falando em business, né? Sim, sim. É um setup. Eu tenho que pagar para poder ter a experiência de eu comprar o que eu quero comprar. Exatamente. Caraca. E saiu daquela lojinha. O que se começou fazendo? É a mesma. É a mesma. Não, Se chamava Domo, mudou de nome. Mas ela foi crescendo aos poucos. Isso não aconteceu com um grande investimento da noite por dia. Bem pelo contrário, com pouco caixa, foi virando. Recepção, show e despedida. O que se cuidou? Todo mundo entrega um apartamento mobiliado, né? Porque é isso que um designer de interiores entrega, né? Um apartamento com os móveis instalados, do mesmo jeito. O que dá para fazer diferente aqui? Pô, dá para embalar todos os móveis e o cara desmontar os móveis. Quando o cliente chega para usar a casa dele, tá tudo embalado como se fosse uma loja de luxo, com detalhe, com etiqueta nos cantos, com recado. Dá para fazer isso? Pô, vamos começar a fazer isso. Uhum. Dá para, depois que faz, a gente começar uma pesquisa diferente, não só aquela pesquisa, dá para ir lá e fazer uma pesquisa em loco e gravar? Pô, dá, vamos fazer isso então. Dá para começar a fazer espaços com história ao invés de só espaços? Sim. E aí, porque quando você começa a fazer recepção, show e despedida, você começa a marcar as oportunidades que você tem em cada um desses três pilares e decidir qual que você vai investir. Sim, por onde começar, né? Porque aí vem fazer essa análise não é simples, mas é viável analisar. Uhum. Mas aí vai gerar dúvida, e eu sei porque trabalho também com mentoria e consultoria, e quando nós passamos para a experiência do cliente, mapeia toda a experiência do cliente. Tá, mas e agora? Por onde que eu começo? Começo pelo treinamento? Treinamento tem custo. Começo pela melhoria da recepção ali? Ok, mas tem custo. Não, vou fazer lá o final da experiência? Tem custo. E aí vem a outra dica, que não é minha, mas eu me aproprio, porque eu acho que as coisas boas a gente tem que se apropriar, né? Então, por isso que quando eu escrevi um desses, eu disse, cara, se apropriem dessas coisas. Esses dias uma menina, acho que é de São Paulo, não lembro agora, ela me chamou porque ela dá consultoria sobre a experiência do cliente, ela disse, nossa, eu quero transformar o teu livro como a base da minha teoria, quero que seja cada capítulo um passo dos meus encontros com o pessoal. Eu disse, cara, nem me cita. A gente escreve para que o mundo seja melhor. Uau. O que eu quero é que mais pessoas vivam boas experiências. Então, tá tudo certo. Eu escrevia para compartilhar mesmo, né? Sim. Eu costumo dizer que
as ideias, elas são do mundo. A gente vai pegando, as ideias estão todas voando aí, a gente vai Uhum. pegando elas e usando, como outras pessoas pegam até ao mesmo tempo, Uhum. né? Então, não vou me apegar a essas. Fui abençoado por Deus em alguns momentos de dizer, cara, junta todas essas coisinhas que você pegou que viram essa teoria. Mas acho que Deus abençoou muita gente com isso. O livro ele pareceu, né, na leitura ali, que ele é o resumo das tuas experiências nessa área, né? Você tem premiações, você tem muita mentoria, muita consultoria e, claro, né, mão na massa, né? Não é só os outros, mas você construiu também isso, né? Sim, sim. O livro conta a história de como eu descobri a experiência, né? Uhum. Basicamente isso. Deixa eu fazer meu merchan aqui. Olha, Por tá favor. lá na Amazon, por favor, se você puder. Compra, ajuda o Yotinho, Editora meus filhos. A editora Vitrola, que cara. vai estar aqui conosco logo, logo. O Ramir? Vai estar aqui Ó, o conosco, Ramir é meu contando também a grande. história toda da Vitrola. Ramir, tô louco pra assistir teu podcast, meu velho. Meu grande parceiro. Topou. Eu não ia escrever, eu tinha escrito. Você vai me ajudar a acelerar isso aí, né? Trazer isso logo aí. Ele já Vamos deu o lá, ok, vamos ele lá, só vamos lá. precisa. Não. Marca um jantar com ele e ele passa Ah, tudo. é? Ah, pronto. Ramir, me espere, nós vamos jantar. É isso aí. Mas legal. É, Mas você ia falar do livro, né? Da experiência de construir o e, livro, então, né? e eu tinha escrito muita coisa, né? Esse é meu segundo livro, porque depois do primeiro eu comecei a escrever assim, cara, olha só, quando eu comecei a falar de experiência, aquela brincadeira na internet era tudo mato, né? Uhum, Ninguém falava. Então, eu falava disso em 2012, 2013, eu vi. e, Eu vi lá você falando de BX, CX. cara, e as pessoas, cara, ninguém falava sobre isso. Se falava um pouco de encantamento, é muito dinâmico o Uhum. mercado de gestão, né? Então, algumas teorias crescem um tempo, Tinha outras. um. Acho que é Pedro o nome dele. Aqui do Rio Grande do Sul também, né? Que falavam. Sim, sim, o Pedro Super. Supete, falava um pouco sobre isso, mas mais Mas, digital, e né? o Pedro é um cara que falava muito de encantamento. Isso. Ele é um cara que falava muito muitos conteúdos se convertem, e eu vou dizer assim, quase todos nascem de um princípio que é Love Marx, lá dos anos 80. Uhum. Que quem não leu, quem não foi obrigado a ler isso na administração, procure. Love Marx é um grande livro, aprendi demais com ele. Mas ninguém falava sobre experiência e então eu não tinha como aprender sobre experiência. Eu aprendia sobre encantamento, aprendia sobre gestão, aprendia sobre performance, aprendia sobre ah, na época era fidelização de cliente, o que se falava muito. Uhum. E isso tudo acabou virando um método, juntando uma coisinha com a outra, assim e tal. E aí eu escrevi tudo isso até chegar nesse método, que a minha ideia era fazer um novo mestrado para fazer uma tese, não era. Eu estava mais preocupado ah, com a pesquisa vivencial disso, com a pesquisa empírica, antropológica disso, do que com o livro em si. Mas aí, um dia, conversando com o Ramir, né? O Ramir tinha publicado os livros da Hector Não, eu tava conversando com ele para publicar, e no meio, assim, conversando sobre vários assuntos, o Ramir é um cara que lê demais, estuda Sim. demais, ele disse, cara, você não tem um livro, não? Bem papo de dono de editora e, né? E, cara, e aí até foi engraçado, assim, ele me convenceu, né, a publicar, mas ele fez uma coisa. Aí tá, ok, Ramiro. Não, tem um monte de conteúdo, de repente seja legal e tal. Mas vamos focar na Hector primeiro, depois a gente vê meu livro. Uhum. Né, aí ele foi foi publicar o livro e aí chegou em mim. Aí eu mandei material pra ele, pra minha editora, que é a Suzy, que é da Vitrola. E, cara, acho que demorou um mês. A Suzy disse assim: Will, tem um problema aqui. Esse livro tem 450 páginas. Ninguém compra um livro de 450 páginas. Aí eu tirei algumas. Ficou com Uhum. 180. Cara, quando a gente escreve uma coisa, o ego vai lá em cima, né? Então é o Sim. nosso ego, é a página que eu escrevi, Eu é nem tava esse sonhando, mas agora livro. virou minha obra-prima. Cara, ela tirou mais de metade do livro, não respondi. Fiquei uns 2 meses sem falar com eles. É que essa era a parte do show dela. A recepção foi maravilhosa, essa é a parte do show. Fiquei uns 2 meses sem falar com ele, depois entendi, a gente conseguiu chegar numa. Eu reescrevi tudo que eu tinha escrito pra chegar nesse que tem aqui. E foi muito legal, assim, foi.
muito Mas é contente legal, de né? estar aqui Porque dentro. também deu tempo de maturar muita coisa, trabalhar, entender Não, o cara, que era a essência do trabalho foi também, né? bárbaro. Eu passei 2 meses, eu acordava 5 da... Tradicionalmente eu acordava às 7h30, 8 horas, eu comecei a acordar às 5, 2 horas por dia. Eu sentava, o sol nascendo ainda, né? Moro em Gramado, sempre friozinho, assim. Sim. Fazia um café e tal, e ficava ali e relia, relia e refazia, assim. Fiz isso por todos os dias durante 2 meses. Né? Eu não queria que isso aqui também atrapalhasse todos os negócios do que eu tava Uhum. fazendo. Então, cara, vão ser 2 meses dormindo menos, mas eu quero viver isso aqui, Uhum. sabe? Você emergiu para É. construir. E, cara, foi muito massa, assim. Foi muito Que massa. bacana, que É. bacana. Vou aproveitar. Vai lá, Cara, vai lá. desculpa aproveitar, mas eu não quero deixar de dar essa dica. Se você puder dividir a sua empresa em duas, quando a gente fala de contabilidade, tá? De gestão financeira, não Tá, contabilidade. que bom, porque tá aqui, ó. Para não dizer, ó, ROI. E aí, como é que eu alinho todo esse investimento em experiência e ROI? Eu nem sei se era Tá. sobre isso a tua dica, mas já embala. Como é que eu vou calcular ROI de uma experiência? Tá. Vamos começar por isso. Eu preciso de dinheiro. Antes de calcular ROI, eu preciso tirar dinheiro para investir, né? Uhum, Que dinheiro eu vou investir, né? exatamente. Então você tem que separar a sua empresa em duas e dizer, existe uma empresa como se fosse. Pensando exatamente na cortina de um teatro. Existe uma empresa que é o bastidor do teatro, que só eu, dono, vejo. Tá. Nessa empresa tem back-office, nessa empresa tem infraestrutura, tem maquinário, tem carro, tem o software que você paga, Tem tem. os leões lá que eu tenho que matar todos os dias para resolver. É. É a estrutura da empresa. Para ela É ficar em isso pé, aí. eu tenho esse back-office aqui. Cara, o que o cliente não vê? E aí você vai em tudo que o cliente não vê. E existe uma outra empresa, que é a Showin, que é a que está na frente da cortina. A regra é: economiza tudo, tudo, tudo que der no que está atrás da cortina. E gasta tudo que puder no que está na frente da cortina. Legal. De uma forma muito simples. Ah, a minha empresa está rodando, está tudo funcionando, mas eu tenho aqui um Windows 2010 ainda. E o cara da TI me disse: não, você tem que comprar o Windows novo, não sei o que mais, tá, tá, tá. Cara, isso passa todos os anos na frente de uma tomada de decisão, isso tá lá pro cara, né? Será que eu troco o computador? Será que eu não troco? Uhum. Tá, mas por que trocar o computador? Não, 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 porque se não trocar o computador, esse cabo aqui vai parar de funcionar com essa impressora e aqui tem que comprar outra impressora. Mas quanto custa trocar o computador? E quanto custa comprar uma outra impressora ou só a peça que adapta? Sim. E, e a gente entra nessa de, não, tem que botar o melhor computador, eu tenho que botar o melhor. Cara, e quando você gastou um monte em infraestrutura, mas o teu cliente não viu nada. Uhum. Eu me assustei a primeira vez que eu tive nos bastidores da Disney. Não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos lá. Momento. Disney não temos contrato atualmente, tá tudo certo. Cara, e eu fui nos bastidores de um brinquedo, que é um brinquedo extremamente tecnológico, mas antigo, dos anos 80, em que Uhum. animatrônicos se mexem, tem sincronização com música, com luz, com não sei o que mais e tal. O palco gira. Se chama Carrossel do Sucesso. E aí eu tive lá nos bastidores, né? O bastidor da Disney, a parede não é pintada, o chão é de cimento, os fios são aparentes, assim. Atenção, galera. Revelação. Cara, zero. É atrás da cortina, cara, é zero investimento. Não tem uma preocupação em botar o computador em cima da melhor mesa. É a Uhum. mesa do tamanho do computador que não vai estragar, que não vai dar custo e que é suficiente. E aí cheguei ali o computador, né? Isso era, vamos lá, 2010. E eu olho pro computador que faz essa atração inteira funcionar com a tela verde. Lembra disso? Claro que sim. Cara, e eu olho pro cara de, o que é isso aqui? Esse é o computador da atração? Daí eu, tá, mas como é que funciona com esse monitor antigo, essa coisa? Ele, não, é em DOS? Como assim DOS? Ah, quando fizeram não tinha Windows. Sim. Na época do DOS, cara. Daí eu, tá, mas e quanto tempo faz isso? Ele, mas tá funcionando? Vê só, né, cara? Porque é contraintuitivo. Porque, enfim,
É aquela história, né? Sempre se fez assim. As pessoas, não, tem que investir, tem que investir, tem que investir, tem que investir. Não, e realmente tem que investir. Mas a pergunta que o empresário tem que se fazer é: onde que eu vou investir e qual é o valor que isso aqui vai agregar ao meu negócio? Por isso que a minha pergunta foi ROI, você veio na veia, né? Você veio... Cara, e aí, olha só o que poderia acontecer com essa atração, tá? Quando você sobe e vai na parte que o visitante Uhum. vê, a poltrona já foi trocada dos anos 80. A poltrona tá Sim. maravilhosa. A lâmpada é LED, não é mais a lâmpada antiga. O animatrônico tá com o nariz perfeito, com não sei o que, tudo trocado. E é muito fácil você cair na tentação de dizer, "Ah, já que eu vou trocar tudo isso aqui, eu vou trocar o sistema do Uhum. computador aqui também." Sim. É verdade. E aí você joga dinheiro onde não precisa. Caramba, que dica, hein? Bom, já tá aqui. Recepção, show, despedida para gerar ROI. Estratégia aqui da cortina. Tudo que o cliente vê, gasta o que puder. É. E tudo que for back-office, estratégia, tá aqui, né? Estratégia do dobre seus lucros, né? Corta, Isso corta, aí. corta para manter Corta o a máximo que estrutura puder. Mas mínima gasta lá viável. no outro. Uhum. Cara, se você. E assim, mas eu preciso cortar no show também, porque não tá sobrando esse mês. Cara, são 3 pilares. Você vai cortar no show primeiro, na recepção depois e por último na despedida. Como é que é? O show primeiro. Recepção e por último na despedida. E a ordem de investimento é essa ao contrário. Cara, já vamos ter que marcar segundo podcast. Não, já vamos ter que marcar o segundo, porque só aqui eu já teria eu já nem sei mais se eu tô aqui como host ou se eu já quero uma consultoria aqui. Muito bom, Will. Cara, muito bom. Posso virar uns 180 graus aqui? À vontade. Posso? À vontade. Porque nós temos nesse momento aqui um momento muito especial. Cafezinho? Sim, por favor. Sim. Temos um momento aqui muito especial. Bom, eu vou aproveitar antes, enquanto a gente está se preparando. Tá aqui, nossa equipe, cafezinho, vinho, nosso convidado. Eu nunca vou negar, tá? Nunca vou negar. Ó, agora é a hora do show. Mas a gente vai aplicar quase a despedida, tá? Tem que ser. A onda vai subir. Mas deixa eu aproveitar aqui e falar com você que está acompanhando esse podcast. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando esse podcast ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, então aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal. Poxa, já está assistindo, olha quanta dica aqui, recepção, show, despedida, 2 dicas para você extrair o melhor ROI da sua experiência com o cliente. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. E é claro, deixa seu comentário também, se esse episódio até aqui fez sentido. Deixa a sua dúvida, enfim, depois você vai ter os contatos aqui do Will para poder falar com ele também. Mas eu quero convidar você a conhecer ainda melhor a proposta e tudo que nós vivemos dentro da Base Educação, um ecossistema para ajudar você, pequeno e médio empresário, a construir algo verdadeiramente lucrativo aí no seu negócio. A Base Educação é um ecossistema de educação que vai ajudar você não só pelo ambiente em si, conectado com inúmeros outros empresários, mas através de uma mentoria que a cada 15 dias reúne toda essa equipe aqui, trazendo conteúdo de valor, além de todas as implementações e imersões que nós vamos viver. Mas é claro que para você saber disso e muito mais, você deve nos seguir lá no Instagram. Então fica aí, @Base Educação Empresarial, nos segue lá, conhece ainda melhor a base e já nos segue, esteja conosco aí. O Will logo vai receber um convite muito especial aí para estar conosco dentro da base, né? Olha aí. Óbvio que eu vou aproveitar esse momento aqui. Mas esse momento em especial nós chamamos de cafezinho com chocolate, que é um momento dentro da base, porque a base fala muito de educação empresarial e é chocolate de verdade, né? Dentro da base, Will, nós temos essa proposta de ajudar o empresário a estruturar a base empresarial dele. Fazemos isso a partir de vendas, marketing e educação financeira. Mas porque nós sabemos que uma empresa consolidada, uma empresa crescente, uma empresa que está bem encaminhada, vai proporcionar ao empresário cuidar da sua base, que é a sua família. Né? Sua família, sua espiritualidade, sua saúde. Já sentiu, né? Sentiu o clima, né? Uhum. E tem alguém muito especial que comprou essa ideia conosco, que é a Jailce Rocha. Ela é a dona da empresa Chocolates Jailce Rocha, e ela disse, eu comprei com vocês essa ideia,
porque um chocolate é um momento muito especial, né? E nós propusemos para ela que, quem sabe a gente faz um quadro dentro do podcast de um cafezinho com um chocolate. E esse chocolate, ele é feito de uma maneira diferenciada. Nós chamamos de método Bean to Bar. Já ouviu falar? Bean to Bar. Lá da amêndoa até a barra, de fato. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Ela pega, ela seleciona a amêndoa, ela seca, ela faz todo o trabalho manual ali de, enfim, de produzir a pasta que vai gerar o chocolate. E aí sim, ele zero aditivos, quer dizer, zero não, né? Tem a pasta de chocolate pura mais o açúcar. Sim. Então ela tem essa qualidade aí que... E a Jailson disse, eu quero estar com vocês dentro do podcast. Então, não é, como é que é? Cenográfico que chama? Não é cenográfico, é para degustar mesmo, viu? Então, Jailson, muito obrigado por essa parceria e você que acompanha o podcast merece estar aqui, Chocolates Jailson Rocha, que está conosco nesse quadro, que é um quadro especial por quê? Falei para você, estamos aqui para ajudar ele a organizar a base empresarial, para que ele tenha qualidade de tempo para cuidar da base dele. E aí eu disse para você o seguinte, tem um momento que nós vamos falar sobre o Will, e não sobre experiência do cliente, negócios. Qual é a base da tua vida, meu irmão? Cara, isso é doido. Eu vou começar por eu adorei, assim, porque quando eu vi base, eu sempre pensei base da empresa tá sólida. Uhum. E eu não tinha ouvido essa narrativa do cara, a gente vai deixar tudo certo para que você cuide do mais importante, que é a base, que é a tua família, assim. Eu sou um cara que cada vez mais apaixonado pela minha família, né? Eu tenho 2 meninas que nasceram há pouco tempo, que são gêmeas, vão fazer 7 meses. Olha só, apaixonado pela minha família, mas elas já fizeram 7 meses. A gente tá no início delas, faz o dia 25. E tem mais um outro nenê, né? Que é um nenê de 5 anos, então não é tão nenê, que é o meu filho, que... Cara, quando a gente convive muito com criança, a gente aprende demais, principalmente nos formatos de enxergar o mundo, né? Sim. E a minha decisão de ir para Gramado, morar na cidade de Gramado, porque a gente vem de metrópole, minha esposa é executiva de multinacional, eu viajando 5 dias da semana, né? Pegar assim o que eu vivia até 2018 por aí, cara, era uma vida muito louca essa de executivo e tudo mais, e sobrava pouco tempo para a família. Quando a gente decide ter filho e tudo mais, e a gente vai parar em Gramado, parte por decisão, parte por aleatoriedades da vida, né? Minha vida muda completamente. Cara, sentir que Deus conversou com a gente, que era o lugar pra gente estar, que era o lugar onde a gente tinha nossos amigos. Eu sou cristão, né? A gente tem a fé cristã. E ali eu entendo que a família é de fato a base de tudo, assim. Desde 2020 pra cá, a minha base é conseguir criar momentos em que a minha família é um reinado mesmo, assim, né? Caraca. Em que a gente consegue estar junto, em que a gente consegue criar boas experiências para os nossos filhos, para que eles cresçam e possam ser mais. Uhum. E a criança ela tem essa característica por natureza, né? Que você traz a questão de somos dreamers, né? Somos dreamers. E a criança traz isso na essência. Talvez para muitos isso se perde, mas no inconsciente ele está sempre guardado. Então, e aí eu vou fazer o paralelo, tá? Porque quando vocês proporcionaram para mim, para minha família, a experiência dentro da Hector, vocês resgataram a criança. Quando eu entrei lá, não tem como. Entrou o adulto, mas durante a experiência foi uma criança. E quando você começou a falar agora dos teus filhos, eu disse, cara, como é que deve ser para um dreamer viver a base dele ali, né? Cara, sabe que você começou a falar isso, eu comecei a rir, porque
Eu tenho um princípio, é o que faz eu ainda dar consultoria, eu fazer todas as outras coisas, porque hoje os negócios Hector, né, hoje a nossa família, eu e a Lica, ela saiu de ser executiva de uma grande empresa e a gente acabou entrando. Hoje ela é CEO de uma outra atração que tem na cidade, que é a Cristais de Gramado, e a gente como família é sócio dessa empresa, que vai vir muita coisa pro próximo ano também, vai ser muito legal. Mas a gente vive muito a ideia de que precisamos criar boas experiências para as pessoas, porque experiências fazem boas memórias fazem boas pessoas e boas pessoas mudam o mundo. Essa é a educação que eu quero deixar para meus filhos. Uhum. E é a educação que eu deixo para empresários através dos negócios. Cara, se você criar boas experiências, você vai estar fazendo pessoas melhores. Uhum. E naturalmente isso vai mudar. Imagina o mundo utópico, né? Em que todos os negócios fazem as pessoas saírem mais felizes do que entraram. E naturalmente as pessoas chegam melhor em casa e não brigam com a esposa e brincam com os filhos. E cada vez isso gera um mundo melhor, né? Posso fazer uma pergunta completamente fora de contexto business aqui, já que nós estamos nesse momento, né? Um cafezinho com chocolate depois do almoço e bater um papo família, assim, é bacana, né? Qual é a memória que você mais gosta de curtir com elas? Com eles, né? Daí tem memórias suspeitas, né? Porque as pessoas geralmente vão pensar, cara, eu tenho que levar meu filho. Vamos lá. Cara, imensa maioria. Qual é o sonho que você tem? Meu sonho é ir e levar meus filhos na Disney. E trabalhei muito tempo na área do desenvolvimento humano, puramente. Não tanto negócio, mas humano. E às vezes eu disse, poxa, teu maior sonho é levar, né? Teu filho na Disney. Você já perguntou pra ele se é mais emocionante apertar o nariz do Pateta ou do pai? E aí a pessoa, pô, quanto tempo você está dedicando para ele lá apertar o teu nariz ao invés de ir lá apertar o nariz do Mickey, né? Então, essas provocações que vão nos fazer refletir da vida, né? E sabe que eu tenho duas situações e elas são totalmente diferentes. E é exatamente isso, tá? Eu acredito que expondo os meus filhos, né, as nenês agora, mas o Art, meu filho, a mais situações de experiências, eu crio um estoque melhor para ele no futuro. Uhum. Mas agora, não faz tanta diferença. Mas todos os anos, por trabalho, né, eu acabo trabalhando na Disney todos os anos, então eu sempre organizo 20 dias para ir e a gente fica. E é muito legal, não porque a gente tá na Disney, mas porque a gente tá 20 dias, geralmente num quarto pequeno, numa casa menor, num lugar que não é o nosso dia a dia, que não tem outros amigos e que a gente tá junto para fazer tudo. Sim. E esses 20 dias são extraordinários. Mas a memória que eu mais gosto de criar é a ler e rezar na cama antes de dormir. Cara, pra mim, assim, quando meu dia termina, vamos todo mundo pra cama, pega um livro, escolhe um livro pra ler, a gente reza todo mundo junto e vai dormir. Cara, Que é uma despedida incrível. Eu sou um bom aluno, cara. Cara, que legal. E eu nunca tinha dado. Eu realmente faço isso no final do dia. Talvez a gente termine o dia melhor. Claro. A gente faz até uma brincadeirinha com a Arte, porque o Arte tem muita dificuldade de falar de como foi o dia dele, assim. Vai falar de outra coisa, vai brincar, começa a inventar história. Aí a gente faz uma brincadeirinha que é duas verdades e uma mentira sobre o teu dia. Uhum. Aí ele começa a contar mais e assim. E é muito engraçado, porque a gente tem um hábito de educar muito e a nossa família só fala a verdade. A gente não conta mentiras. E é sempre duas verdades e uma mentira, e ele nunca conta mentira. Sempre são 3 verdades. E ele, era 3 verdades. É uma grande. Eu faço isso não com regularidade, mas faço isso com a Cecília. Porque eu pergunto, e aí, filha, como é que foi tua tarde, na aula, no teu dia? Ah, pai, normal. Aí quando a gente faz isso aí, eles vêm, né, cara? E eles não falam, né? A gente passa brincadeirinha e, cara, é muito massa, assim. E tá ali na cama, todo mundo junto. Cara, pra mim é a melhor memória, assim. Que bacana. E é o que fica, né? E é o que fica. Cara. Que bacana. Will, e aí, gostou do chocolatinho? Gostei, cara, vou comer mais. Vai mais um? Vou mais um também. Ó, minha avó dizia, falta de educação comer, falar comendo, né? Mas não tem como, ó. Jailson, muito obrigado. E você que nos acompanha aqui, acompanha também lá
Chocolates Gelsi Rocha, pode ir no Instagram, conectar com ela lá, certamente você vai ter uma grande experiência também com a sua família, degustando esse chocolatinho. Meu amigo, estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho, acho até que já passamos um pouquinho, mas o que eu disse, cara, eu tô num misto aqui de host e aluno e fã e tudo mais. Honra, Ney, também sou muito teu fã, tu sabe disso aí. Que legal, cara, Que muito legal. feliz. Trabalho lá incrível com a galera, né? Tá muito bacana. Estamos só começando, É. temos que criar experiências. Mas, vamos lá, para fechar, e aí eu acho que é muito importante para quem está escutando aqui. Bom, legal, experiência, entendi recepção, show, despedida, olhar para cada ponto da experiência do meu cliente, mas, Will, meu problema não é esse. Eu sonho em melhorar muito o meu atendimento. Meu problema está na hora de achar as pessoas para fazer isso. Qual é a estratégia? O que vocês fazem? Se você conseguir trazer isso de maneira sucinta aqui para nós, e depois a gente já vai encaminhando para o final. Mas eu acho que isso é muito importante para o empresário entender. Cara, a experiência parte também de quem vai executar aquela experiência idealizada, né? Somente o encantado consegue encantar. Eu não consigo passar paixão se eu não estiver apaixonado. Eu não consigo amar alguém se eu não for uma pessoa amada. Você lacra umas frases legais, né? Somente o encantado. Pode seguir. E esse é o princípio de tudo. Se você não for um lugar legal para as pessoas trabalharem, você não vai conseguir gente mesmo. Porque Uhum. as pessoas ficam. Eu tenho um amigo, o Dado Schneider, que é palestrante também, e ele fala da era do ficar, né? As pessoas ficam enquanto tá bom. Elas não Uhum. casam mais se tiver ruim. Elas vão ficando enquanto tá bom. E isso serve muito quando a gente fala de elenco. A gente chama elenco na Hector, mas quando a gente fala de colaboradores, né? Sempre tem a linguagem para Assim. traduzir. Mas a gente fala de pessoas, né? Pessoas que vêm trabalhar com a gente. Elas vão ficar com a gente enquanto tá bom. E se você não criar um ambiente onde tá bom, elas não vão querer ficar. E você pode pagar o melhor salário de todos, que, inclusive, falando de RH, eu sou contra pagar o maior salário de todos. Porque se você paga o maior salário, você não tem as melhores pessoas. Você tem a pessoa que gosta de mais dinheiro. Só quebra de paradigma, cara. Meu Deus do céu. Então você tem que pagar sim um salário justo, que esteja compatível com o mercado, que está no mesmo nível dos outros, mas que a tomada de decisão da pessoa ficar contigo não seja por dinheiro, mas seja porque ela gosta de estar ali. Uhum. E aí E aí, eu posso aplicar, inclusive, a lógica do recepção, show, despedida, para a experiência do meu cliente interno ou meu funcionário claro todos que os sim, dias. claro que sim. Essa é a técnica para criar experiências que geram memória. Então você pode aplicar isso todos os dias para eles, como você pode muito trazer a ideia de surpreender ele quando ele não espera nada. Uhum. Cara, coisas super simples. Ah, e o Marcos faz isso muito bem, né? O Marcos que é nosso sócio e que cuida da operação das casas enquanto elas estão abertas. Cara, o Marcos, às 9 da noite, muitos dias ele pega o carro dele, vai lá na pizzaria. Aí, cara, tem umas pizzas lá quentinhas. Ele sabe que tem um intervalo lá na Era do Fogo, que é um fundi. E ele pega umas pizzas e leva pra galera lá da Era do Fogo. Cara, o cara não tá esperando lá nada, de repente chegam umas pizzas pro cara comer. E os caras ficam, pô, que massa, cara. Tô numa empresa que tem também a pizzaria, que tem o outro. Uhum. Outras coisas banais, assim. A gente vai fazer a nossa festa de comemoração agora semana que vem. É um campeonato de futebol. Porque a galera gosta, vai se divertir, a gente vai criar experiências. Fiquei imaginando os doentes jogando bola agora. Não, Vai acontecer, vamos fiquei filmar imaginando isso. os Vamos uga-uga filmar lá isso. Cara, vai ser da Era genial. do Fogo jogando. É, então, a gente criar essas situações onde as pessoas se divertem lá é óbvio, né? Mas no processo de recrutamento, a gente tem uma lógica que, já que você falou várias vezes, a gente inverte a lógica. Agora me dando conta que eu adoro isso de inverter a lógica, Mas é. quebrando o paradigma. Qual que é a lógica de qualquer empresa? Ela anuncia uma vaga, ela espera vir os candidatos, ela seleciona os melhores,
ela coloca esses melhores para dentro da empresa. Aí ela faz um treinamento, aí ela faz uma integração, ou às vezes faz só o treinamento depois que passa os 3 meses, ensino básico, e aí depois essa pessoa começa a trabalhar. A gente olhou para isso e disse assim, cara, aonde que a gente faz as pessoas se apaixonarem pela nossa empresa? Na integração, quando eu conto a minha história, quando eu conto os nossos melhores momentos, quando eu conto nossos feitos. Às vezes a pessoa começa num restaurante, mas ela só vai poder comer a comida daquele restaurante lá no aniversário dela, que a empresa dá de presente para ela vir jantar. E a gente pensou e disse assim, cara, e se ao invés da gente anunciar uma vaga, a gente anunciar um treinamento? Vamos pegar o nosso treinamento e a nossa integração, tirar para fora da empresa. Todo mundo que quer trabalhar com a gente tem a oportunidade de aprender. De graça. Um dia inteiro para ela aprender como se faz um restaurante temático, como se atende numa empresa de experiência, como que se conta storytelling, o Edu Roevel vem, o Dudu conta a história de empreendedorismo, como que ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro no outro, como que eu crio experiência, como que o Marcos faz a operação. Caraca. Cara, e aí a gente leva tudo que tem de integração ali. Quando alguém é promovido, geralmente é promovido nesse evento. Sim, porque Na frente da galera que não mais tá uma trabalhando com a grande gente ainda. E aí a gente tá contando nossa história, cara. A gente tá contando nossa história, treinando, o cara sai de lá motivadão e sai de lá dizendo assim: se eu não trabalhar nessa empresa, eu que tô perdendo, porque é muito legal esse lugar. E ainda termina com eles comendo os discos de sabor. Antes de trabalhar. E os caras dizem pra gente assim: nossa, geralmente nos colocam pra esperar um tempão e não sei o que aqui, vocês nos deram até janta. Em outros lugares eu ficaria esperando ali, comendo um lanchinho, esperando a minha hora de entrevista. Ou ia sair morto de fome, ia ter que escolher entre comer e pagar o ônibus e... Pior. E, cara, aí a gente jogou isso pra antes, a gente chama de workshop colaborador mágico. Tem gente que não tem intenção de trabalhar com a gente, mas que tem restaurante temático em outra cidade e vem estudar no workshop. Claro. Tem gente que já fez 2, 3 vezes e nunca se candidatou para trabalhar de fato. E enquanto está tendo esse workshop, nossos líderes estão olhando e dizendo: esse é bom, esse não é bom, esse eu quero pro meu time, esse. Eles começam até a brigar assim: não, esse é melhor para mim, aquele lá. E aí, a gente já tá na 6ª ou na 7ª edição disso. E aí, quando termina, a gente tem um banco de pessoas que podem trabalhar com a gente. Treinadas, já previamente treinadas por vocês mesmos. E que já sabem se elas querem ou não. Que Porque tem o cara que passa. sacada. Obrigado. Que sacada. Tem o cara que passa nesse workshop e diz: cara, mas isso aqui não é pra mim. Esse cara vestido de doente, correndo com uma Coca-Cola na. Pronto. Não, Esse cara nunca vai emergir no personagem. tudo certo, cara. Ele não vai se decepcionar entrando trabalhar com a gente não vai se decepcionar com ele. Pronto. Baita filtro, cara. Meu. Imagina, eu já fiquei imaginando uma imobiliária fazendo isso. Imobiliária sofre muito com turnover de corretor. O cara faz um dia de treinamento, mostra uma teu corretagem excelente, lucrativa, mostra teu método, mostra como funciona. No final do dia você tem os caras previamente treinados, já sabe quem serve para coisa, quem não serve. Caraca, muito bom. Will, queria ficar aqui com você mais uma hora de podcast. Já vamos marcar o segundo podcast aqui. Depois você me dá uma força lá para trazer o Dudu e a Paula também. Quero muito. Já dei um spoiler para eles que eles vão vir aqui. Aí nós vamos falar de Hector mesmo. Mas eu quero convidar você a olhar lá para o cara, para o pequeno e médio empresário lá. Deixar teu recado para ele, né? Deixar aí a tua despedida para ele, para a gente poder encerrar. Eu sei que você também tem outros compromissos, não quero atrapalhar você, mas já antecipando aqui, irmão, foi uma honra receber você. Que aula você deu aqui. Era para ser um podcast, virou uma aula. Bom, eu estou com frente e verso aqui de anotações que eu já quero levar para a reunião com sócios. A gente vai tratar sobre isso aqui. Mas para a gente finalizar, então, aquela tua palavra final, aquele teu recado, a tua crista da onda lá, a tua despedida com a galera que acompanha o podcast. Cara, obrigado por me receber aqui. É um prazer compartilhar as minhas histórias. Eu acho que eu tô até perto de perder uma reunião. Não vai não. Mas é uma honra estar aqui. Eu adoro compartilhar com as pessoas. Essa é a minha razão, assim, né? O quanto que eu ensino experiência. E dando um recado para você que é empreendedor. E assim, independente de você ser pequeno ou grande, a gente cita, nossa, pequeno, médio empreendedor. Eu acho que a
principal coisa que a gente pode ter é acreditar. O meu filho um dia chegou pra mim e disse assim, pai, eu acho que o Hector não é o Hector. Porque a pele dele é de pelúcia e os dragões têm escama. Porque os dragões voam e o Hector não consegue voar. E aí ele olhou pra mim e disse assim, e se tiver uma pessoa dentro do Hector? Ele falou. Aí eu disse, será que é a hora de contar? Uhum. E eu olhei pra ele e disse assim, filho, pode ser que tenha uma pessoa dentro do Hector e pode ser que o Hector seja realmente o Hector. O que você ganha acreditando em cada uma dessas coisas? Escolhe a que você quer acreditar. A Cecília que me espera, já tenho que conversar com ela. E você, como empreendedor, vai ouvir 500 métodos, 500 formas de fazer as coisas. Vão ter pessoas que não construíram nada e que vão dizer para você que deve seguir um caminho, e vão ter pessoas que construíram muito e vão dizer para você que deve seguir outro caminho. Mas acredita no que você tem, acredita no que você tem de melhor, porque se você sempre acreditar, sempre acreditar naquilo que é a sua essência, uma hora as pessoas descobrem. Tem um bar em Minas Gerais, o pior bar do mundo. E ele é de fato o pior bar do mundo. Você pede uma cerveja, eles trazem uma cerveja quente num copo sujo, você reclama, eles tiram a cerveja e não te trazem outra. E aí a batata frita vem cheia de óleo e tal. E esse bar tem 4, 5, 6 horas de fila. Porque aquele cara, dono daquele bar, acredita que ele tem o pior bar do mundo. E pelo fato dele acreditar que ele tem o pior bar do mundo, ele faz sucesso. Então acreditar é tão importante que por mais que você acredite numa coisa ruim, isso te leva pra frente. Imagina se você acredita em coisas boas. Caramba. Beleza. Como diriam, dorme com essa agora, né? Caraca. Irmão, obrigado, viu? Obrigado, Ney. Foi Prazer. uma honra receber você aqui, foi incrível mesmo. Espero que você tenha gostado desse episódio e viu que eu prometi para vocês nos episódios anteriores, essa segunda temporada está recheada de grandes convidados com grandes insights. Cada podcast uma aula, então você já sabe. No próximo episódio, papel e caneta na mão para acompanhar, porque vem muita coisa boa por aí. Ficamos por aqui, te vejo no próximo episódio do BFcast. Um abraço e até lá!